Muito boa noite a todos. Que a paz e a luz do divino amigo e mestre de todas as horas, Jesus, nos envolva, nos inspire, conduza esses momentos de reflexão que faremos essa noite. É motivo de alegria também poder estar de volta, poder participar mais uma vez. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos, de podermos dar alguma contribuição na seara do Cristo. Todas as parábolas de Jesus, todas essas lições trazidas por Ele no Evangelho, são como sementes que encerram, que guardam na sua essência profundas e grandiosas lições de espiritualidade, que falam ao seu tempo também, que falam para um contexto, para determinadas pessoas que o ouviam, que o seguiam em todos os caminhos. Mas, sendo Jesus o Espírito mais puro, mais avançado que já passou pela Terra, o nosso modelo e guia, quando Ele profere uma parábola, quando Ele traz uma lição dessas, Ele não fala só para os seres transitórios. Ele não fala só para nós, essa personalidade atual. Fala para espíritos. E nós somos espíritos nessa longa trajetória evolutiva. Então, quando nós olhamos para uma parábola como essa, do joio e do trigo, ela traz profundas lições que, com as chaves da doutrina espírita, nós temos agora a capacidade de explorar mais, de aprender mais com essa parábola, com essas lições. E é possível que nós possamos compreender por diferentes aspectos, por diferentes ângulos. E, no entanto, eu queria convidar a todos para que nós fizéssemos um olhar para um desses aspectos hoje, sabendo que há outros que podem ser explorados. Mas eu gostaria de convidar para que nós fizéssemos hoje um olhar interior. Um olhar para dentro de nós ao pensar nessa parábola. Nós vivemos dias desafiadores. Dias que são difíceis. Dias em que nós somos convidados a lidar com inúmeras diferenças. Com, por vezes, progressos e, às vezes, retrocessos. Seja no âmbito das coletividades, no âmbito da sociedade, externo, mas nós bem sabemos, são grandes diferenças, são grandes lutas que se travam também no mais recôndito, no mais íntimo de cada um de nós. Dentro dos nossos corações ainda há luz e sombra, conflitos que nós estamos buscando trabalhar. E nessa caminhada, nessa jornada de trabalho interior, nós somos constantemente convidados pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina espírita, a um trabalho de vigilância, de autoconhecimento, de prece, de atenção a más inclinações que nós observamos, às vezes nem percebemos, e por isso a importância do estudo do Evangelho e do autoconhecimento, para que, olhando para nós, conhecendo as nossas tendências e inclinações, possamos perceber aquilo que, vamos dizer assim,
combina com a nossa busca de evolução. Há certas atitudes, há certos anseios que já não combinam com aquele que decide por fazer da sua vida a busca por viver o Evangelho. Mas, diz a parábola contada, e trago aqui o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, a partir do versículo 24. Ele diz assim: outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Um inimigo semeou essa semente. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o colhamos o trigo, o joio? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Essa parábola. E agora, convido para que nós possamos olhar com mais atenção alguns detalhes dela. Um homem que semeou boa semente em seu campo. Somos espíritos, já dissemos. Estamos em processo de evolução. Estamos em luta, muitas vezes, contra essas más inclinações, contra essas tendências ainda muito arraigadas ao ontem, tendências de egoísmo, de vaidades, de orgulho, mas já temos em nós valores, virtudes desenvolvidas. Há boas sementes em nós germinando, começando os primeiros frutos, as primeiras flores que começam a desabrochar em nós. É assim que nós nos sensibilizamos com a dor do outro. É assim que nós já nos sensibilizamos quando vemos uma necessidade de alguém, de um outro que sofre, e nos compadecemos. É assim que já não aceitamos certas condutas e buscamos mudar, ainda que haja em nós muitos conflitos. Mas a semente que nasce em nós, que cresce em nós, tem o seu fruto revelado mais além. Narra a parábola que nesse campo que nós podemos aqui olhar e reconhecer como um campo interior, um campo interno que fala do nosso ser, nesse campo ele diz que após a semeadura das boas sementes, o Senhor da terra retirou-se. E era necessário que outros estivessem cuidando. E ali então um inimigo surge e semeia joio em meio ao trigo. Nesse ponto fala que os homens que estavam incumbidos da vigilância e do cuidado estavam dormindo, quando era necessário que estivessem despertos. Não estavam cumprindo com uma finalidade sua, algo que era um trabalho seu. E aqui
é importante refletirmos sobre descanso e ociosidade, em vigilância. Se o descanso é fundamental na nossa caminhada, se o descanso é tão importante para o refazimento das nossas forças, quando nós somos conclamados a determinado serviço, a determinado trabalho, é importante que estejamos despertos. Mas é um despertar muito mais do que simplesmente não estar dormindo, acordados. É um despertar que fala de acordar para realidades mais profundas da vida. Acordar para as realidades do Espírito, para a necessidade de cuidado com os nossos corações. Há quantos séculos experimentamos um sono para essa necessidade de cuidado interior? Há quantos séculos e quantas reencarnações experimentamos uma letargia, um sono, descuidados da importância do cuidado com os nossos sentimentos, de cuidar dos nossos anseios e impulsos? Qual o objetivo da nossa vida? O que eu tenho buscado na minha vida? Eu estou atento a isso? O que me motiva a determinada ação? Nós pensamos, quando tomamos uma resolução, decidimos que vamos seguir em tal rumo na vida, na caminhada, na jornada, nos questionamos quais as motivações que nos impulsionam para lá? Estamos despertos e vigilantes quanto a isso? Porque o que nós estivermos buscando, encontraremos. Buscai e achareis. Então, é indispensável pensar, refletir, procurar compreender o que é que nós estamos buscando na vida. Estamos despertos, porque se estamos ainda acalentando um sono que nos envolve há muito tempo, talvez estejamos deixando que sejam semeadas em nós sementes que começam muito sutis, muito singelas, imperceptíveis, mas que vão crescendo, Inicialmente, é difícil distinguir uma da outra. O que é orgulho e o que é autoestima? O que é vaidade e o que é autoestima? O que é cuidados consigo e o que é egoísmo? Como nós podemos diferenciar isso? Como dizíamos antes, já construímos muitos valores, desenvolvemos muitos valores e virtudes em nós, mas muitas delas ainda são virtudes vacilantes. Eu gosto da imagem da noite e de um vagalume. O vagalume que acende e apaga. Acende e apaga. Lembra um pouco essas virtudes nossas, que ora acendem num brilho e ora se apagam. Ora acendem num brilho e ora se apagam. Cabe a cada um de nós o fortalecer essa luz, esse brilho. Mas Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, publicado pela União Espírita Mineira, comenta alguns trechos dessa parábola e ele vai falar sobre vigilância. Honório Abreu dirá assim: vigiar é dinâmica operada sobre valores já alcançados, a exigir reflexão, determinação e renúncia, a fim de que o comodismo, a indiferença e o apego não nos conduzam ao sono que favorece
a invasão dos agentes da conturbação, da dor e da desilusão. Percebem a importância da vigilância? Operar sobre valores que já desenvolvemos. Então, olhar para aquilo que nós já temos de bom e fortalecer isso. Sem, é claro, negligenciar o que nós identificamos que precisa ser transformado, trabalhado. Narra a parábola que veio o inimigo e semeou o joio. E semeou. Mas, o Honório Abreu também faz a reflexão de que aqui nós podemos ver o inimigo como um agente avaliador do nosso progresso. Como nós encaramos uma situação difícil que surge na nossa vida? Desafiadora. Uma circunstância que vai nos exigir vigilância, atenção. Como nós encaramos? Uma situação inimiga. Surgiu uma pessoa que é inimiga na minha vida. Não será uma oportunidade para desenvolver os valores e virtudes que estamos em busca? Não será esse suposto inimigo um agente avaliador do progresso que já realizamos? E um facilitador para o desenvolvimento de virtudes em nós? Podemos mudar um pouco o nosso ponto de vista. Se aceitamos a semeadura do joio, se estamos dormindo durante a ação desse suposto inimigo, é porque há em nós um campo receptivo para isso. Há condições para a germinação dessa semente. Mas eu queria pensar um pouquinho aqui sobre o joio. O que é o joio? Eu peguei uma descrição do dicionário sobre joio. Joio é uma erva anual da família das gramíneas, que cresce caracteristicamente nas plantações de trigo e chega a atingir 80 centímetros de altura. Cresce formando tufo ou touceira de folhas lineares e ásperas, flores mínimas associadas em espiguetas que formam espigas e tem um princípio tóxico. Muito semelhante ao trigo. Porém, tem um princípio tóxico. Mas eu pergunto para vocês, o joio é mau? Estou vendo umas cabecinhas fazendo assim que não. O joio é mau? Sim, está meio dividido. Tem alguns que acham que não, tem alguns que acham que sim. Vamos pensar o seguinte. Se hoje, quando eu cheguei aqui mais cedo, e aí fui convidado para ir lá tomar um café, vamos tomar um café aqui, abriu lá o potinho, tem uns bolinhos de chuva aqui. Então, se em vez de eu chegar lá e tivesse assim, um café, uns bolinhos de chuva, um bolinho, tivesse assim, olha, tem aqui um potinho de pedra e tem aqui essa água do mar aqui, vai estar uma delícia. Estranho, né? Por que é estranho? Por que é estranho? A pedra é má? A água do mar é má? É algum local. É que pedra não é alimento. A pedra não foi feita para ser alimento para um ser humano. Mas a essência da pedra é boa. A pedra em si é algo bom. O joio é mau? Algo em a natureza é mau? Ou é o uso que nós fazemos, o emprego que nós damos às coisas da natureza que torna bom ou inadequado para aquela situação? Pois bem, como disse, o convite para que nós fizéssemos um olhar para dentro de nós. O joio é assim por natureza. A natureza dele é aquela. Ele é o que é.
Ele não existe para ser consumido pelo ser humano. Mas ele tem uma finalidade na natureza. Ele faz mal, o agente tóxico age se ele for consumido, se ele for utilizado para algo que não é a sua finalidade. Pois bem, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, vai nos falar sobre o orgulho e o egoísmo. Nesse item, Allan Kardec vai dizer o seguinte, que o orgulho e o egoísmo têm origem em um sentimento natural. E eu pergunto, um sentimento natural nosso pode ser algo ruim, algo mal? Não. Mas aí Kardec diz assim, que essa origem é o instinto de conservação. Então, o instinto de conservação é mal? Aí o Kardec diz assim, todos os instintos têm razão de ser e a sua utilidade, pois que Deus não faz coisa inútil. Deus não criou o mal. É o homem, a criatura humana, que o produz por abuso dos dons divinos, em virtude do seu livre-arbítrio. Quando o instinto de conservação começa a ser desviado da sua finalidade, quando a nossa vigilância passa a ficar adormecida quanto a isso, e também como cômodo, o comodismo, porque trabalho interior é sair também do comodismo, exige trabalho, exige esforço, exige atenção, desenvolvimento. Aí ele dá origem ao orgulho e ao egoísmo. Diz Kardec assim, este sentimento, o instinto de conservação, contido nos seus justos limites, é bom em si. A sua exageração é que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece às paixões, que o homem desvia do seu fim providencial. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, mas simples e ignorante. Foi o homem que, ao malversar o instinto que Deus lhe deu para a própria conservação, se torna egoísta e orgulhoso. Então, algo que é natural, que é da nossa natureza, desviado da sua finalidade, então começa a nos conduzir por caminhos dolorosos. E como sempre, na lei divina, nós somos convidados a um caminho de reparação, de transformação. E é por isso que a proposta de Jesus na parábola fala desse crescer junto. Dentro de nós crescem essas sementes, se desenvolvem esses valores, essas virtudes e essas inclinações, esses desvios, essa finalidade ainda distorcida. E se nós olharmos para a sociedade, é um reflexo do nosso mundo interior. As coletividades refletem o que a maioria de nós vive no seu interior. Então essas disputas, essas alternâncias entre progresso, retrocesso, momentos de paz e de violência, são estados que nós ainda temos em nós. E conforme nós formos trabalhando isso, nós vamos começando a separar. Nós vamos começando a dar finalidades úteis para as nossas forças interiores. Vamos começando a transformar algo que hoje nós olhamos e vemos ali o orgulho. E começamos a transformar, a modificar. E além veremos como valores e virtudes. Mas, como o tempo avança, eu queria trazer aqui uma página
de Amélia Rodrigues. O Espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, que está no prefácio do livro Trigo de Deus. Diz ela assim: aqueles eram dias semelhantes a estes. Às vezes, quando olhamos o cenário atual da humanidade e pensamos, nossa, mas parece que não mudou muito. Mudamos em alguns adornos, alguns desenvolvimentos tecnológicos, em conforto. Avançamos muito em intelecto. Mas e os nossos conflitos interiores? Então diz ela, aqueles eram dias como estes. O poder temporal, o poder que fica no tempo, galopava o ginete das ambições desmedidas, submetendo povos e nações ao talante das suas arbitrariedades. Como prossegue acontecendo. A criatura humana, despojada dos direitos legais, despojada de qualquer direito, embora triunfasse por um dia no Fausto e na glória, noutro, vencida pelas guerras cruentas e incessantes, passava à condição servil, valendo menos que um animal de carga. Os valores éticos desconsiderados estabeleciam o caos nos relacionamentos individuais e comunitários, facultando a hediondez e a predominância do egoísmo que favoreciam o orgulho vil, conduzindo as criaturas sob terríveis inquietações. Dominavam a suspeita sistemática e a desconsideração moral, permitindo que os ideais da humanidade fossem manipulados pelas criaturas políticas odientas que levavam aos escombros as construções espirituais e filosóficas do passado. Aqueles eram tempos como estes, diz Amélia Rodrigues. A terra era então uma imensa seara, na qual o trigo se encontrava mirrado, vencido pelo escárnio destruidor. O trigo era o principal alimento do povo que ouvia a fala de Jesus. E aqui, na simbologia, ele fala desse alimento, que é muito mais do que o alimento do corpo. Fala do alimento da alma. O que nos alimenta o espírito? A fome, a doença, a viuvez e a orfandade desvalidas davam-se as mãos a fim de disputarem os cadáveres e se nutrirem dos restos que devoravam como chacais. E lhes eram destinados pelos ricos nos arredores das cidades, além dos muros. Mas hoje ainda permanece quase tudo assim, diz Amélia Rodrigues. Até quando? Mudaram as épocas, aumentaram as populações e prosseguem quase as mesmas causas da miséria, que é filha dileta do egoísmo e da avareza de alguns poucos homens, como ocorria naqueles tempos. Quando nós vemos a riqueza produzida no planeta concentrada na mão de ínfima parcela da população mundial. Por quê? Ainda ontem, na universidade, um professor, doutor em antropologia, falava assim, nós não vivemos o período do antropoceno, vivemos do capitaloceno, em que o capital comanda as relações.
Foi nessa paisagem, foi nesse cenário que Jesus veio apresentar a doutrina do amor, propondo uma nova ordem fundamental na solidariedade fraternal. Fundamentada na solidariedade fraternal. Se naquele tempo, naquele cenário surge o Cristo trazendo essa nova ordem, surge hoje o Consolador prometido trazendo a proposta novamente de nova ordem. Estamos ouvindo o apelo do Consolador? Estamos ouvindo? Todo o seu empenho centrou-se na transformação moral da criatura terrestre, que deveria considerar como essencial a sua destinação espiritual, portanto, eterna. Por isso falava antes. Qual a finalidade da nossa existência? O que é que nós estamos buscando? O nosso destino é a eternidade. O nosso destino é sermos colaboradores de Deus, parceiros divinos nessa obra, estendendo o amor divino para todas as criaturas, para todos os seres do universo, em todos os reinos da natureza. Fraternidade para com os homens, para com as mulheres, para com os animais, para com os vegetais, a natureza. Todo o seu empenho é por essa transformação moral. Abrindo a boca e os braços, ele cantou a música sublime das bem-aventuranças, conclamando todos os seres a irem na sua direção, pois que os albergaria no seu seio generoso. Seu poema em comum, tomou das coisas simples e transformou-as em diamantes estelares, como ninguém o fez com tanta eloquência. Realizou mais do que anunciou, falou e comoveu as multidões. Porém, foi mais importante o que não enunciou, o que ele não disse. Tornou-se frágil e sábio, apresentou-se comum a fim de melhor fazer-se entender, vivendo quase anônimo ao lado daqueles que o não podiam identificar. Presciente, sabendo do que viria, aguardava os acontecimentos com naturalidade, negando-se às profecias atemorizantes e perturbadoras. Jesus não fazia isso. Não atemorizava as criaturas. A sua boa nova é toda uma cascata de luz e de alegria, prenunciando a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da bondade sobre a perversidade. O trigo bom da sua palavra, o trigo a germinar dentro de nós, deve ser a própria palavra do Cristo. O convite à fraternidade, à humildade, à amorosidade, tolerância, perdão, compreensão, cooperação, renúncia. O trigo bom da sua palavra lentamente foi se generalizando na gleba imensa, enquanto a erva má era arrancada e levada à fogueira. Depois dele,
quando o incêndio do amor tomou conta das vidas, ao final, quando o joio mostra os seus frutos, ele então é colhido, seco e lançado ao fogo, vira combustível. Aquelas tendências, quando olhadas, trabalhadas, então passam pela transformação, viram combustível. E se nós olharmos para os desafios interiores que existem em nós e tornarmos eles combustíveis de evolução? Transforma e torna impulso no processo evolutivo. É doloroso. É claro que é. É desafiador. É claro que é. Ninguém disse que seria fácil. São dias, são noites de lágrimas. Mas também são dias de sorriso, de alegrias, de recomeços. Esse é o nosso destino. Transformarmos. Depois dele, quando o incêndio do amor tomou conta das vidas e os mártires se levantaram para glorificá-lo, colocando sobre os ombros as cruzes dos testemunhos, Inácio de Antioquia, seu discípulo, denunciado e condenado, antes de seguir a Roma para o holocausto, declarou: sou o trigo de Deus e desejo ser triturado, e dos dentes das feras devem moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Então Amélia Rodrigues encerra dizendo assim: recusou o apoio dos amigos influentes do Império Romano, porquanto a sua maior ambição era a doação total, recordando o seu amado crucificado, cujo madeiro lhe pesava sobre os ombros. E desde então, a aceitação do Evangelho unia as pessoas, unia a pessoa, o martírio futuro, a aceitação do Evangelho, porque hoje o martírio que nos cabe na lição de Alcione, no livro Renúncia, hoje as feras muitas vezes são as criaturas humanas. Os desafios a serem vencidos estão dentro de nós. Já não somos levados ao circo romano, o circo hoje é o mundo. O Coliseu hoje é cada circunstância da vida que nos pede renúncia, amor ao Evangelho, trabalho interior, renovação íntima. Sigamos. Transformemos-nos no trigo de Deus. Sejamos aqueles que se nutrem no amor divino, que se nutrem da própria renovação, oferecendo ao próximo um pouco de nós, um pouco de bom que já tenhamos desenvolvido. Sejamos também nós alimento espiritual para cada coração que chega ao nosso caminho. Agradeço muito a atenção de todos e, como falei antes, essa parábola nos proporciona uma série de abordagens, de reflexões. Nós buscamos essa hoje, mas há muitas outras possíveis, como o próprio Allan Kardec analisa no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item o egoísmo. Interessante, né? O item o egoísmo, os Espíritos vão falar sobre o trigo e o joio. Sigamos com Jesus. Obrigado pela atenção de todos.